Olá! Nesta aula, a gente vai ver alguns detalhes sobre as achuras no SolidWorks. A gente vai ver como inserir essas achuras, como modificar elas e como trabalhar com elas na montagem. A primeira coisa que eu vou falar é sobre a função das achuras. A achura, ela serve para representar o tipo de material que a gente está trabalhando. Por exemplo, aqui no nosso corte, existem dois tipos de achura, justamente para representar que essa peça é de um material e essa peça é de outro. É comum representar as achuras somente no corte, porém a gente pode representar também nas outras vistas com achura. No corte, a gente achura somente a área que foi efetivamente cortada. Por exemplo, aqui, como nessa peça aqui eu tenho um furo, eu não achuro essa região aqui do furo. O SolidWorks ele insere as achuras automaticamente quando a gente já faz um corte. Porém, ele pega as achuras como padrão do material da peça que a gente está trabalhando. Isso a gente pode verificar lá no 3D. Vamos ver? Aqui, por exemplo, essa peça aqui, ela tem um material de ABS, que é um tipo de plástico. Eu posso modificar esse material vindo sobre essa propriedade aqui dos materiais e vir aqui em editar material. E então a gente tem uma gama muito grande aqui de materiais para selecionar. Eu vou manter aqui ABS e fechar, e voltar lá no meu 2D. Então, a gente viu que, por padrão, o SolidWorks, quando faz o corte, ele insere a achura de acordo com o material que a gente selecionou no 3D. Porém, aqui no detalhamento, a gente pode ainda modificar essa achura. Como é que a gente faz isso? A gente clica sobre a achura e já aparece, então, as opções da minha achura. Então, por padrão, como eu já falei, ele tem essa opção aqui de achura de material, que ele pega de acordo com o 3D. Se eu tirar essa seleção, eu posso então trabalhar aqui com a minha achura, onde eu posso, por exemplo, colocar sólido, que não é muito usual, nenhum, ou ainda colocar uma achura personalizada, que é o que a gente quer. Por exemplo, aqui, eu tenho uma gama muito grande de achuras para colocar. Eu vou colocar, nesse caso aqui, uma achura de latão. E então, eu confirmo ela. Então, vejam que minha achura modificou de acordo com as minhas configurações. Para trabalhar com diferentes tipos de achura em uma mesma montagem, é muito simples. Basta que a gente troque as achuras de cada componente. Por exemplo, aqui, eu quero que esse componente seja representado como latão e esse componente seja representado como plástico. Então, esse de latão, a gente já modificou antes, vindo aqui, tirando a achura de material e selecionando a achura de latão. Agora eu venho, então, na minha outra peça e seleciono aqui, tiro a seleção, no caso, de achura de material, e eu seleciono aqui a achura de plástico, como eu já tinha comentado. Então, quando eu selecionei a achura de plástico, ele já adicionou, e a gente já vê que a gente pode trabalhar com diferentes componentes na montagem, facilitando assim a visualização dos meus componentes. Uma outra coisa que eu posso fazer é inserir a achura em uma face que não está cortada. Por exemplo, eu vou inserir uma achura nesta face de aço. Como é que eu faço isso? Eu seleciono a face com o botão esquerdo e então acesso as opções com o botão direito e aqui tem as opções, certo? Então eu vim aqui em anotações e tem aqui uma das opções que é área achurada ou preenchida. Então eu seleciono essa opção e já vem aqui então as opções de achura. Neste caso, eu vou botar aqui uma achura de aço e confirmar. E vejam que, então, ele inseriu uma achura numa face que não estava cortada. Existem ainda algumas opções dentro da achura. Por exemplo, eu vou selecionar essa achura aqui e vir nas opções dela. Eu posso modificar a escala do padrão de achura. Vejam como acontece isso. Nesse caso aqui estava 1. Eu posso colocar 2 e então ele faz aqui um padrão diferente. Uma outra coisa que eu posso modificar é o ângulo do padrão de achura. Por exemplo, aqui está 0 graus, no caso aqui as linhas estão 45, mas é 0 graus em relação ao meu padrão. Se eu botar 45, vejam que as linhas ficam então retas. Então, eu modifiquei o meu padrão de achura para um padrão que eu gostaria de representar.
Nesta aula, a gente viu como inserir e como modificar as achuras. Então, com ela, a gente finaliza o nosso módulo sobre cortes e fica como dica fazer alguns exercícios, pegar algumas peças, corta e vai observando o que aconteceu na aula. Assim, você aprenderá na prática o que a gente viu durante todo esse tempo.